presídios. Que o Senhor possa. Hoje nós vamos novamente falar sobre um tema desse livro que eu já fiz o estudo na casa, o livro Fome de Quê? E ele fala sobre vários títulos, várias fomes que nós temos, de luz, fome de compartilhamento, fome de justiça, fome de amor, fome de Jesus. E aí nós fizemos um estudo baseado em fome de luz. Todos nós temos fome de iluminação, mas temos que ter um equilíbrio, porque estamos aqui na Terra, estamos caminhando nessa jornada evolutiva aqui nesse momento. Então nós vamos ver o nosso estudo. O estudo é baseado no livro Fome de Quê, organizado por Marcelo Teixeira, capítulo Fome de Luz. O autor desse capítulo é o Armando Falcone, palestrante, terapeuta e autor de livros Perda de Pessoas Amadas e Perdão Gera Perdão. E para que nós possamos falar sobre essa fome de luz que todos nós temos, nós vamos ver esse capítulo de João, que no capítulo 12, versículo 35. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. E nós vamos fazer a análise desse trechinho. É uma história maior, mas nós vamos pegar o finalzinho desse capítulo de João, porque essa passagem foi quando se deu a ressurreição de Lázaro, quando Jesus vai até o túmulo e ressuscita Lázaro. Nós sabemos, através da luz da doutrina espírita, que Lázaro estava em um estado sonambúlico, ele estava num estado de adormecimento. Então, ele não foi ressuscitado. Jesus não estava ali transgredindo nenhuma lei de Deus de trazer um morto à vida novamente. Então, como a notícia se espalhou, vieram ter com Jesus vários estrangeiros para saber que boa nova era aquela de ter ressuscitado um homem. E aí, Jesus, em conversação com esses irmãos de longe e com aqueles que já o acompanhavam, Jesus fala esse trechinho: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Nós vamos fazer uma análise à luz da doutrina espírita desse trechinho. Porque se nós lermos simplesmente a passagem do Evangelho, sem a análise da doutrina espírita, fica órfão. Então nós temos que analisar à luz da doutrina espírita as passagens do Evangelho. Então vamos ver. Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Quando Jesus fala isso para os estrangeiros, para aqueles que o seguiam, e para nós, em 2019, porque certamente muitos de nós estávamos lá, o que Jesus queria nos dizer? Como ele tinha conhecimento e sabia o que ia acontecer, porque semanas depois Jesus foi crucificado. Então ele convida todos para que isso o seguissem, para que seguissem a luz, aproveitasse aquele momento de estar com ele e absorver todos os ensinamentos que ele ministrava. Através do exemplo, da convivência com o Cristo, a todo instante ele estava ensinando. Então ele fazia um convite a todos a acompanhar por mais um pouco de tempo
a luz estará entre vocês. E todos, praticamente, não tiveram olhos de ver, a sensibilidade de entender o que estava acontecendo naquela época. Se nós trouxermos para os dias de hoje, se surgir um boato que vai acontecer algo aqui em Cantagalo, por mais sigiloso que seja, sai um rastreiozinho de pólvora e todo mundo começa a comentar: ó, vai acontecer algo diferente em Cantagalo. Isso assim, assim. E aí vai se espalhando. Será que aquela época, sabendo das perseguições que Jesus sofria, será que ninguém suspeitou do que estava para acontecer? De Jesus ser preso, capturado, ser julgado e condenado à morte? Será que ninguém percebeu? Nem ele dando a entender nas suas falas com o povo que era para aproveitar por mais um pouco os momentos da convivência com ele, porque já estava próximo dele partir. E aí nós vamos continuar estudando isso. Andem enquanto tendes luz. Olha o convite que ele nos faz a sair de nós mesmos. Andem enquanto tendes luz. É para que nós possamos fazer uma análise. Ele convocava aqueles, mas ele continua nos convocando a andarmos enquanto temos a luz. Que luz seria essa? A luz dos seus ensinamentos. Enquanto estamos aqui reencarnados, enquanto estamos aqui na Terra, tendo condições de estarmos na convivência com os seus ensinamentos, que a gente ande. Mas ande como? Trocando passos? Esse andar que ele nos convoca é o andar da nossa evolução espiritual. É para que nós possamos evoluir, caminhar, para não chegarmos do outro lado em trevas. Ele faz para que nós possamos caminhar junto a Ele, enquanto tendes luz. E esse caminhar que Ele nos fala, não é simplesmente nós estarmos dentro dos templos religiosos. É nós estarmos andando ao encontro dos nossos semelhantes. É colocando em prática os seus ensinamentos. É levando os seus ensinamentos ao próximo. Então ele nos convoca a andar, a caminhar, a sair da inércia. E como que nós vamos fazer isso? Colocando em prática tudo aquilo que ele ensinou. Colocando em prática nas nossas ações diárias. Pois se nós ainda estamos aqui encarnados e temos que trabalhar tanto moralmente, como temos que trabalhar também para nos mantermos encarnados, nós temos que andar. Nós não podemos sentar e esperar cair do céu, que não vai acontecer. Nós temos que nos mobilizar e aproveitarmos essa luz que nos guia, que é o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, que faz nortear a nossa conduta nesse caminhar. É para que nós possamos sermos mais fraternos, mais solidários, mais indulgentes. É para que nós possamos fazer o nosso autoconhecimento, o nosso autodescobrimento, para continuarmos a nossa caminhada na luz. É para que nós possamos sairmos de nós mesmos, em qualquer ambiente que estejamos, e possamos ir ao encontro da luz, ou levar essa luz.
Por isso ele faz esse convite para que nós andemos enquanto temos luz. É a oportunidade da nossa reencarnação, de estarmos aqui, sendo iluminados por essa doutrina que nos esclarece, que abre um horizonte muito grande aos nossos olhos, às nossas vistas espirituais, promovendo para todos nós o nosso crescimento espiritual, promovendo para nós uma estrada iluminada para que nós possamos trilhar com passos firmes. Por isso ele faz essa advertência, para que a gente caminhe enquanto tendes luz. Se nós formos observar, a doutrina espírita é uma doutrina que nos faz perceber e nos faz ter consciência plena da nossa responsabilidade de estarmos aqui reencarnados, da nossa responsabilidade conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Ela faz nos entender da oportunidade que nós temos de trabalharmos no bem. E ela nos faz reconhecer também que somos filhos de Deus e que somos fadados à perfeição. Ela faz entender que nós viemos aqui e retornaremos à casa do Pai. E que somos nós que promovemos o nosso crescimento. Ninguém promove o crescimento de ninguém, auxilia. Mas nós é que somos os artífices da nossa caminhada e da nossa evolução. Então temos que aproveitar essas oportunidades que nós recebemos para aqui estarmos e para nos trabalharmos e para que nós possamos sentir essa luz que emana do seu Evangelho através da doutrina espírita. Para que as trevas não vos surpreendam. E aí ele faz a gente analisar de que maneira nós vamos observar que, se nós não aproveitarmos a nossa caminhada aqui na Terra para evoluirmos, para crescermos, para nos transformarmos, muitos de nós, quando desencarnamos, não temos noção do que é a vida do plano espiritual. E nos vemos em quê? Em trevas. Pela falta de conhecimento e pela falta de vontade de, quando aqui encarnados, trabalhar no seu melhoramento espiritual. De tomar conhecimento da sua vida, da sua verdadeira vida espiritual. Nós achamos que a nossa vida se reduz a isso aqui, a esta encarnação. E que depois vamos deixar por conta de Deus. E aí, ao chegarmos ao plano espiritual, nos vemos atordoados, sem saber para onde ir e a quem recorrer, porque muitas das vezes esquecemos até de como orar, de como fazer uma prece, de pedir socorro, de pedir o amparo da espiritualidade. Então aí nós nos detemos nesse momento, surpreendidos pelas trevas. E aí nós vamos ver que nessa caminhada e nessas palavras de Jesus, pois que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, quando nós caminhamos, deixando a vida nos levar, como muitos dizem, vivendo, passando férias aqui nesse planeta, e não nos preocupando com a nossa reforma íntima, como trabalhar a nossa essência, nós andamos nas trevas. Nós podemos observar quantos irmãos nossos, por desconhecerem a sua filiação com Deus, por não quererem se dar conta das suas responsabilidades,
cada vez vão se comprometendo cada vez mais com as leis divinas. Se comprometem tanto aqui no plano físico, nas leis dos homens, quanto se comprometem também com as leis de Deus. Nós vamos ver que após a passagem de Jesus, o planeta Terra viveu um momento de verdadeiras trevas, onde nós vimos os nossos irmãos serem sacrificados após a crucificação de Jesus. Nós vimos as perseguições aos cristãos, nós vimos os sacrifícios nos circos romanos, nós vimos a oficialização do cristianismo como religião de Estado, e aí era pregado o que se queria e não o que se devia. Fugiram completamente ao Evangelho de Jesus, aos seus ensinamentos, aos seus exemplos, e foi um verdadeiro momento de trevas, onde nós vimos irmãos nossos serem sacrificados, onde nós vimos a deturpação do Evangelho de Jesus, e isso por um largo período na humanidade. Nós vimos a Santa Inquisição, nós vimos irmãos nossos serem queimados vivos porque fugiam à religião, ao que se pregava naquela época. Então foram anos verdadeiros de trevas. E hoje nós observamos que irmãos nossos continuam ainda perdidos ainda no tempo. Continuam ainda vivendo a vida por viver e sem se darem conta das suas responsabilidades. Continuam ainda pregando de forma, vamos dizer, equivocada o Evangelho de Jesus, vendendo terrenos no céu, vendendo a ressurreição, vendendo isso ou aquilo, dizendo que ao morrer vai encontrar Jesus, e nós sabemos que não é bem assim. Então continua-se ainda pregando de forma equivocada o Evangelho de Jesus 2019. E nós temos que aproveitar essa luz que a doutrina espírita acende nas nossas consciências para que nós possamos promovermos a nossa autotransformação. A doutrina espírita ela vem para nos auxiliar a nos reencontrarmos com a divindade. E aí nós vamos prosseguir o nosso estudo, e aí nós vamos ver que dentro disso tudo, nós vamos ver que houve, a passos lentos, veio caminhando uma transformação. Nós fomos caminhando para uma transformação moral. E aí nós vamos ver que no século XV ao século XVI, o advento do renascimento, do renascentismo. O que foi essa época? Foi a época em que as pessoas já começaram a vislumbrar outras ideias, foram começando a mexer com a cultura, com as artes, e aí foram dando vazão a uma transformação lenta, mas foi se modificando a maneira de pensar das pessoas. E aí, isso tudo veio abrindo as portas para uma nova era no século XVII, trazendo o iluminismo. E aí foi a grande transformação que houve naquela época, quando o iluminismo veio, que nós vemos as pessoas modificando a forma de pensar. Foi dando mais valor às artes, à ciência. E aí as pessoas foram despertando a sua sensibilidade. E o que nós vimos surgir nessa época lá na França? Vimos surgir a doutrina espírita. Todo o berço foi preparado para que nós pudéssemos encontrar a doutrina espírita. Para que ela viesse novamente trazer a todos nós o Evangelho redimido de Jesus.
fizéssemos o retorno à casa do caminho, onde muitos eram amparados, assistidos e esclarecidos através do Evangelho de Jesus. Tendo hoje a doutrina espírita para clarear e nortear a nossa consciência, nos trazendo o conhecimento de onde nós viemos, para onde nós vamos, veio nos mostrar que nós podemos nos comunicar com o plano espiritual, mesmo estando aqui encarnados. Veio nos mostrar que há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então ela veio nos trazer conhecimento vastíssimo para que nós pudéssemos caminhar na luz. E tudo isso foi preparado pela espiritualidade amiga. Todo esse avanço, toda essa caminhada dos seres naquelas épocas, naqueles séculos, foi preparando o berço para a doutrina espírita. E aí nós vamos ver como que é interessante. Como que foi interessante. Na Revista Espírita de novembro de 1861, no Auto de Fé de Barcelona, São Domingos nos fala: nada é feito inutilmente em vossa terra. Nós que inspiramos o Auto de Fé de Barcelona, sabíamos perfeitamente que assim agindo, daríamos um grande passo à frente. Eis porque hoje a retaguarda da Inquisição praticou o seu último auto de fé, porque assim o fizemos. Olha que coisa interessante, foi o último auto de fé da Santa Inquisição, a queima dos livros espíritas em Barcelona. Foi o último momento em que a humanidade se colocava em trevas. Foi o último ato deles querendo impedir a luz de avançar. Porque a partir do momento daquele auto de fé em Barcelona, onde foram queimadas mais de 300 obras espíritas, entre o Evangelho, a Gênese e outros livros, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o que aconteceu ali? Aguçou a curiosidade das pessoas que foram lá assistir a queima daqueles livros. E aí as pessoas quiseram saber o que tinha de tão proibido ali que eles não pudessem tomar conhecimento. E aí foi um grande boom para a doutrina espírita. Isso, a espiritualidade já tinha todo preparado esse campo para que a doutrina espírita saísse lá do seu berço na França e já viesse tomar outros países da Europa. E por consequente, depois veio chegar às Américas. E por consequente, hoje estamos aqui. Então vocês veem como que a espiritualidade amiga trabalha incessantemente para que o homem brilhe, para que o homem caminhe, para que o homem tome conhecimento da sua própria essência, para que nós possamos ter confiança plena no que Jesus nos pregava há 2019 anos lá atrás, nos convidando a andar enquanto estivéssemos luz, enquanto aqui estivéssemos encarnados, e que observássemos que todos esses momentos de trevas, eles iriam espargir, eles iam desaparecer, a partir do momento que nós nos mobilizemos para que levemos essa luz do Mestre aonde quer que estejamos. E aí ele faz um convite. Quem não se lembra desse convite de Jesus? Brilhe a vossa luz. Nós vamos observar que ele pede para que nós caminhemos enquanto tivesse luz. Nos fala que
para que não andássemos em trevas. E aí nós vimos a caminhada evolutiva através dos séculos, até que chegou o iluminismo, e dentro desse período do século do iluminismo, nós vimos surgir a doutrina espírita, para nos iluminar, para nos fazer crescer, para nos trazer uma convicção, uma fé raciocinada, sem temer a quem quer que seja, ou até a Deus, mas que nós amássemos a Deus, amássemos o nosso próximo. Então ele faz esse convite a todos nós há 2000 anos, 2019 anos passados: brilhe a vossa luz. Todos nós temos essa luz interior, todos nós, por mais simples que seja o espírito encarnado, ele tem essa luz. Temos que ter consciência plena dessa luz que temos. E aí, para ter essa consciência plena, nós vamos lá na Gênese bíblica, onde está lá no capítulo 1, versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem, mulher os criou. Nós sabemos que a Gênese bíblica, ela tem fatos parábolas, e tem fatos históricos. Se nós lermos assim, nós vamos ficar como as outras denominações religiosas, não fazendo uma crítica, mas pensando que Deus tem a forma física como nós. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós pensamos que Deus é aquele velhinho de barba comprida, cabelo comprido, com um cajado na mão. Mas não é essa imagem que Deus nos traz. Aí nós vamos na doutrina espírita para fazer com que essa parábola se torne um fato histórico, onde nós vamos ver a pergunta de Kardec. A primeira pergunta de Kardec aos espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa nós trazemos decorado. Mas para que nós possamos compreender essa imagem e semelhança, nós vamos lá na questão 73 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Se tiverem a curiosidade, peguem o Livro dos Espíritos quando chegar em casa, e vocês vão ver que até a questão 72, espíritos é escrito com letra minúscula, porque se fala de um todo. Quando chega na 73 em diante, Kardec pergunta sobre os espíritos com letra maiúscula, porque ele passa a tratar da individualidade, não do contexto. E aí, Kardec pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, o que nós vamos encontrar de interseção nessas duas perguntas? Deus, causa primária de todas, a causa primária, inteligência suprema. Nós somos os seres inteligentes da criação. Quem nos criou? Deus. Se Deus é a inteligência suprema, nós temos ali a sua imagem e a sua semelhança, porque nós somos seres inteligentes da criação. Trazemos o germe da criação em nós.
Daí a nossa imagem e semelhança com Deus. Trazemos a sua essência. Cada um de nós trazemos a essência de Deus, porque somos seus filhos. Deus, a causa primária de todas as coisas, é eterno. Nós somos imortais. E por que somos imortais? Porque fomos criados por Deus. Imortais porque nós não morremos, nós temos vida eterna. Mas somos imortais porque nós somos fadados à perfeição. Somos perfectíveis. Deus é perfeito. Então daí nós vemos a nossa semelhança, a nossa imagem, a imagem de Deus, a nossa semelhança com o Criador, porque trazemos a sua essência latente em cada um de nós. E temos que trabalhar essa essência, porque nós estamos tão como uma cebola, cheios de cascas, e nós não conseguimos fazer com que a nossa luz brilhe da forma como Jesus nos convidou. Porque nós temos o arcabouço do orgulho, a casca da vaidade, a casca do egoísmo, a casca dos medos, uma série de cascas como uma cebola. E aí nós não deixamos que a nossa luz venha à tona. O nosso orgulho, o nosso egoísmo não permite que a nossa luz brilhe, porque nós vamos nos sentir menosprezados. Quando temos que exercitar a humildade para que a nossa luz brilhe, nós nos sentimos humilhados perante o nosso semelhante. Então, para que nós possamos trazer à tona essa essência, nós temos que nos despir desse orgulho, dessa vaidade, desse egoísmo, para que a luz venha à tona. Quando Jesus nos fala, lá no seu Evangelho, não deixai a luz debaixo do alqueire, mas sim sobre o velador, é para que nós coloquemos a luz na nossa memória, na nossa consciência, para clarearmos os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, para que nós possamos alimentar a nossa fome de luz com o conhecimento, para que possamos iluminar as pessoas que estão à nossa volta. Brilhar a nossa luz é fazermos com que as pessoas sintam-se bem ao nosso lado. É a pessoa te ver vindo lá na calçada e falar assim, poxa, lá vem fulano. E aí a gente bota aquela interrogação, atravesso ou chego e encontro com ela? É quando o outro vê a nossa presença, sentir a nossa presença e tenha o prazer de ir ao nosso encontro porque ele se sente bem. É lembrarmos de Chico que a quem tivesse a um quarteirão de distância sentia a energia que exalava dele e sentia-se bem, sentia-se amparado, fortalecido. Então é essa luz que nós temos que fazer brilhar. E a doutrina espírita nos traz um roteiro iluminativo para que nós possamos fazer com que a nossa luz brilhe. Ela nos esclarece, ela nos orienta, ela nos promove a nossa reforma íntima, para que possamos nos melhorarmos, para que não chegamos ao fim dessa encarnação e falamos assim, que bom que eu fiz, de que eu me servi nessa vida. É para que nós tenhamos a consciência de falar assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vamos, gente. Fisicamente não vamos nascer e morrer assim. Porque nascemos lindos, formosinhos, cheirosinhos, aquele neném de bochechinha rosadinha. E desencarnamos muitas das vezes como maracujá, todos enrugados, né?
Então, nós não nascemos e morremos. Fisicamente, a vida já nos ensina que nós não morremos da mesma forma. Então, que nós possamos também, ao chegarmos no plano espiritual, termos pelo menos a consciência: estou desencarnado. Porque muitos irmãos nossos não têm essa consciência de que está desencarnado e sentem-se vivos ainda. Porque a morte não existe. Apenas deixamos a vestimenta aqui na terra e seguimos a nossa caminhada. Então nós temos que aproveitar ao máximo os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz para evoluirmos, para crescermos como seres humanos. E aí, um convite a todos. Quando Jesus nos fala: a luz de Cristo brilha em mim, sou chamado a seguir, sou chamado a servir. Nós temos que ter consciência dessa luz que emana do Cristo, que brilha dentro de cada um de nós. Como? Nas nossas ações diárias, no nosso convívio familiar, no nosso convívio na sociedade, no nosso convívio no nosso local de trabalho, no nosso convívio dentro da casa espírita, dentro dos templos religiosos, no nosso convívio conosco mesmo. Porque muitas das vezes nós não queremos nos conhecer. Nós temos medo de sabermos quem realmente nós somos e nos decepcionarmos. Então, quando ele faz esse convite, que a luz dele, ele nos fala, ele nos afirma que a luz dele brilha em cada um de nós. E nós temos que ter essa consciência de que nós somos a imagem e semelhança do Criador, porque o germe do Criador, a essência do Criador está em nós. Nós temos que aproveitar a oportunidade de andarmos na luz, sermos a luz, fazermos a luz do outro brilhar também. Promover o amor e não a guerra. Porque muitas das vezes nós não promovemos as guerras de armas, mas promovemos a guerra das intrigas. Nós promovemos a guerra da discórdia. Nós promovemos a guerra da indiferença, da insensatez, do preconceito. Então, quando ele nos convida e temos consciência do que estamos realmente fazendo aqui, nós temos que começar a trabalhar, a andar na luz, a caminhar. É procurar fazer aquilo que Santo Agostinho nos convida no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 911. Eu sou péssima para guardar números, mas que ele nos faz o convite para que nós possamos fazer a reflexão e fazer os nossos questionamentos ao final do dia, se fomos justos ou injustos, se agimos corretamente com os nossos semelhantes, fazermos o nosso autoconhecimento, aproveitarmos a oportunidade de sermos julgados por nós mesmos e nos melhorarmos, sem sermos julgados pelos juízes da terra. É a oportunidade que nós temos de amar, de perdoar os nossos inimigos. E às vezes nós pensamos que o inimigo é o vizinho que não nos cumprimenta, mas às vezes é dentro do cadinho, dentro do lar, que nós encontramos os nossos adversários do passado para exercitarmos o perdão, para fazermos brilhar a nossa luz e a dele também. E retornarmos ao plano espiritual muito melhores de quando aqui aportamos. É termos essa consciência de que a luz está presente em cada ação do meu dia, em cada atitude que eu tenha com o meu semelhante. Eu tenho certeza dessa luz que nos envolve e que harmoniza o nosso ser.
e que faz com que o outro sinta-se bem em estar ao nosso lado. Quando Ele nos fala a seguir, nos convida nesse chamado a seguir, eu sou chamado a servir. Gente, quantas maneiras nós temos de servir ao nosso semelhante? É fazer uma visita no hospital, é fazer a visita ao asilo, é visitar um parente, não é nós pegarmos o WhatsApp e botar lá: oi, bom dia, tudo bem com você? Não, é irmos ao encontro do outro, é levarmos a nossa energia num abraço. Coisa melhor do que o abraço, gente. É tão bom. O aparelhinho do celular é frio, só esquenta quando está ligado na bateria, que aquece um pouco. Mas, do contrário, ele transmite as nossas mensagens, muitas das vezes, de forma equivocada. E aí nós temos que sair de dentro de nós mesmos, para irmos em busca do nosso semelhante. É servir. Está vindo aí um inverno. Vamos levar um agasalho dentro do carro, e se vermos alguém na via pública sem um agasalho, ter aquele agasalho. É se enganjar nas campanhas para agasalhar, para matar a fome, para matar a sede de amor que existe na humanidade. Nós vemos hoje, se ligarmos a nossa televisão de manhã, o que nós vamos ver? Só discórdia, só assassinato, só roubos. Se nós procurarmos desconectar dessa parte e fazermos a nossa parte, o mundo vai se tornar muito melhor. As energias que nós vamos plasmar vão ser muito melhores, porque aí nós vamos estarmos envolvidos pela luz do Mestre Jesus. E que nós possamos ter essa consciência. Mas, se nós formos chamados a servir, certo que tudo começa pela vontade. Nós temos que mobilizar a nossa vontade de servir. Mesmo que a gente faça nas primeiras vezes, simplesmente por fazer, e fomos colocando uma pitada de boa vontade, de carinho, vamos lembrar de Paulo de Tarso, quando nos fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tinha. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, que nós possamos fazer com que a nossa luz brilhe, mas revestida do calor do amor. Porque senão ela é fria, igual a lâmpada que está acesa sobre as nossas cabeças. A nossa luz interior, ela tem que ter a chama do amor. Mesmo que por enquanto nós ainda não consigamos exercer, exalar esse amor, esse sentimento nobre, mas que nós possamos agir com gosto, com prazer, com boa vontade, porque de todos essas qualidades, compreensão, gostar de alguém, de gentileza, de boa vontade, de sabedoria, de indulgência, do exercício constante, nós vamos aprender a amar. Então, que nós possamos mobilizar a nossa vontade de servir junto ao Mestre, caminhar com o Mestre e fazendo com que a nossa luz brilhe intensamente, como nós tivemos os grandes exemplos dentro da humanidade, e nos mostrando que é possível,
Que Jesus nos ampare, nos envolva. Obrigado pela paciência de vocês.